Olá, pessoal. Então, esse aqui é um vídeo do mês de setembro. A gente está agora no final do mês de setembro, às vésperas quase de uma eleição. As eleições são agora no dia 3 de outubro, hoje é dia 25. Então, a gente está num período bem intenso de discussões políticas e democráticas no país. Eu venho falar de literatura, mas me interesso, obviamente, pelo assunto, e essa é a razão que eu continuo fazendo esses vídeos, porque eu acredito que é uma das formas, a expressão daquilo que nós acreditamos, poder expressar-se em público é uma forma de exercício de cidadania e exercício de democracia. É obviamente que é. Então, no momento que você é calado, que você não pode falar, você, simplesmente não estamos sendo democráticos ou não estamos podendo ter a liberdade de expressão que está na nossa Constituição, certo? Que é o exercício da nossa cidadania. Mas aqui durante o mês de setembro a gente tem o feriado do dia 20 de setembro, né? O feriado Farroupilha, que é da Revolução Farroupilha, que é uma discussão histórica bastante diversa, porque na verdade é uma revolução que o Rio Grande do Sul teve, mas nós perdemos a guerra, mas o gaúcho traz esse orgulho, né? E a gente sempre fica pensando assim, até que ponto essas identidades regionais, elas são fruto de uma construção ideológica, ou ela é alguma coisa inerente, que a gente sente mesmo orgulho de estar na região onde se encontra, orgulho de fato de alguma coisa que seria inerente a nós, de ter uma sensação de pertencimento desse lugar em que nos encontramos e aonde a gente habita, e teoricamente, ou mesmo não teoricamente, mas nas nossas relações, as pessoas da nossa do nosso território e que estão próximas a nós são as pessoas que nós gostamos, não é? Então, assim, o baiano, por exemplo, é muito orgulhoso, né? Geralmente os baianos são orgulhosos da Bahia, e o movimento, né, dos novos baianos todo reflete isso, né? Aquele saudosismo em relação à Bahia. O carioca também, ele tem a bossa nova, assim, o carioca tem um orgulho danado, né, do seu carioquês, daquela ginga. Então, acho que talvez seja um produto cultural, de certa forma, marketizado até para que se possa criar esse sentimento de pertença, mas também é alguma coisa de fato que pode ser inerente a esse sentimento de estar próximo e sentir-se bem junto àqueles que estamos juntos, não é? Bom, e falando então dessa relação que o gaúcho tem, porque o gaúcho se orgulha muito de ser gaúcho, né? De ser um povo aguerrido e bravo, mas eu tenho esse livrinho aqui, que é Uma Voz do Sul, que é os versos da Maria Clemência da Silveira Sampaio. Ela é considerada a primeira poeta gaúcha e foi pesquisada, porque pouquíssimo se sabia dela. E aqui a gente tem a Maria Eunice Moreira, que é a que publicou esse livro, que é esse estudo sobre essa poeta. Ela diz assim na apresentação: em 1924, quando publicou sua História Literária do Rio Grande do Sul, João Pinto da Silva reconheceu que em matéria de crítica literária tudo estava ainda por fazer e concluiu que a nossa bibliografia ainda não havia nascido. Então, nesse momento, vejam que ele estava em 1924, não existia ainda uma bibliografia da literatura gaúcha. E essa publicação aqui, na verdade, esse livro aqui foi publicado mas vejam que data desse período lá, né, inicial, é muito antigo. Esse foi publicado em 2003. E a historiografia dela e uns versos dela, que são referentes exatamente a esse júbilo, né, da terra onde se nasce. É uma literatura de heróis, né, que se fazia muito naquela época. Mas era uma mulher, a primeira mulher poeta do Rio Grande do Sul, tá aqui nesse livrinho. E
nós temos a grande autora gaúcha ali, a Luft, né, que foi casada com o Celso Luft, que é o teatro lá da URGS, né, do curso de letras da URGS, né, é o auditório Celso Luft. Eu nem sabia, quando eu frequentava a URGS naquela época, na pós-graduação, eu nem sabia que o Celso Luft era casado com a Lia Luft. Mas ela teve outros casamentos depois, o que eu achei ótimo, né? Uma desconstrução total para a época. E a gente tem, eu tenho esse livro aqui que eu comprei há bastante tempo atrás, que é da da Glória Bordini, que é uma professora que publicou muita coisa, né, de literatura no Rio Grande do Sul. E são os 35 melhores contos gaúchos. E enaltece, né, essa capacidade do gaúcho de superação, o gaúcho como essa força para o trabalho, a violência, a paixão, né? O gaúcho tem essa coisa de ser aguerrido, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente sabe também que, como todos, né, somos também frágeis. Tivemos um momento, né, em maio e junho de enchentes que precisamos da ajuda de todo mundo para que se chama, né, da reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas esse livro aqui tem contos, assim, Sérgio Faraco, que inclusive vai ser homenageado na Feira do Livro esse ano de Porto Alegre, o Charles Kiffler, Moacir Scliar, Luiz Fernando Veríssimo. Eu queria falar do livro, eu li quase tudo do Luiz Fernando Veríssimo nos anos 80. A gente era praticamente uma moda ler Luiz Fernando Veríssimo e as crônicas dele, que saiu no Jornal Zero Hora, era maravilhoso. Eu conhecia tudo e eu tenho certeza que eu tinha o livro As Mentiras que os Homens Contam e sumiu o meu livro. Eu talvez tenha emprestado para alguém, mas por favor me devolvam. Sim, então são vários autores gaúchos, porque a literatura... Luiz Antônio de Assis Brasil, que tem maravilhoso, que tem ainda a oficina de literária na PUC, formação de autores e escritores no Rio Grande do Sul, a Jane Tutiquian, que é professora da URGS, enfim, Simões Lopes Neto. A literatura gaúcha, se lá em 1904 ainda não existia uma bibliografia, pois está aqui já consagrada, e todo mundo sabe que os escritores gaúchos são de muita qualidade. Eu tenho esses, assim, voltando agora rapidamente para o bem contemporâneo, essa autora aqui, que é a Helena Terra, que é uma colega de escrita, porque a gente começou juntas na época do blog, escrever na época do blog, dos blogs na internet, isso lá nos anos 2000, alguma coisa assim, 2008 talvez, e ela... uma autora que cresceu grandemente, e agora o último livro dela, que eu não tenho ainda, ela está sendo ela é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, então parabéns para Helena Terra, tomara que ganhe o prêmio, mas eu tô louca para ler esse livro. Esse livrinho aqui da autoras gaúchas, mas aqui são pesquisadoras, minhas ex-colegas, né, a Lucilene Bender de Souza, que estava nos Estados Unidos comigo no doutorado de sanduíche, Fernanda Schneider, e a Jane Bank, que era uma colega da Unisc, professora de federal. Então, assim, pessoas que pensam a leitura de forma acadêmica e científica, né, como eu. E saindo então desse momento gaúcho de escrita e leitura, eu vou pular para o direito e voltando, pensando, né, o assunto das eleições, porque eu acabei de ouvir a ministra Carmen Lúcia numa fala diante de acontecimentos, né, bastante perturbadores aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, né, o caso do candidato da Atena, que bateu com uma cadeira no outro candidato, Pablo Marçal, que eu acho a postura do Marçal muito complicada, e aí a gente discute, né, o direito, e os juízes vão ter que decidir, bom, quem tem razão. Se a gente for pensar com os olhos da política como a arte do bem comum, nenhum deles tem razão, não é? E a fala da Carmen Lúcia agora há pouquinho foi a política é a superação da violência, porque exatamente nós temos uma política, e engraçado como nós mudamos com o tempo um pouco esse conceito, porque ser político
era ser um diplomata, era ser uma pessoa que usava da sua diplomacia. Nós usamos, ele está sendo político. Nós queríamos referir-se a uma pessoa que estava sendo uma diplomata e utilizando uma certa cordialidade nas suas relações para não ser ofensivo e não ser agressivo. Então, esse conceito do ser político mudou. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque de fato a política ela é importante. Nós precisamos de pessoas pensando a vida, né, a organização da nossa vida em comum, e aí o pensamento aristotélico vem a calhar nesse momento, né? A política é a arte do bem comum. Então a gente tem que voltar para esse pensamento do qual a Carmen Lúcia fala, né? A política é exatamente a superação da violência, a política é a arte do bem comum, a política é o exercício da democracia per se, em que nós temos a voz e temos que usá-la para atender a todos, porque não sou eu a dona da razão, nem o outro é a dona da razão, mas aí, bem, vamos negociar. Não existe, na verdade, dono da razão, existe uma historicidade e um desejo da maioria em determinado momento histórico. Então, isso não pode ser simplesmente descartado. E aí, o que eu li agora é pouquinho, eu li esse aqui, eu já estava para ler um tempão, isso aqui, o caso dos denunciantes invejosos, porque eu voltei agora para minhas aulas de direito, e eu já tinha lido, esse aqui é baseado naquele outro, né, do caso dos denunciantes, do caso da caverna, não me lembro mais o nome, mas e esse aqui é uma discussão sobre aquele, na verdade, o que acontece? São vários juízes que dão o seu parecer diante de uma situação que era super inusitada, em que ocorreu um crime, e eles precisavam dizer quem é que tinha razão, e cada um dá o seu parecer. São 5 pareceres diferentes, então 5 olhares diferentes para o mesmo objeto, quer dizer, aconteceu um caso, mas todos tinham uma percepção diferente, e essas pessoas têm que se expressar, porque é assim que vamos resolver democraticamente quem tem um melhor argumento ou não. E falando em diplomacia, também revisitei esse livro aqui que eu tenho, foi lá no início dos anos 2000, quando começou a surgir os bancos de dados também. Esse aqui é o Palavras Sem Fronteiras, do diplomata Sérgio Corrêa da Costa, e ele publicou essas palavras que são utilizadas, são palavras que são utilizadas por todas as línguas. Então era uma compilação, na verdade ele buscou num banco de dados de jornais do mundo inteiro, Le Figaro, Le Monde, New York Times, enfim, grandes, no Brasil, Folha de São Paulo, grandes jornais do mundo inteiro, e palavras que são usadas por todos, que saíram desde o grego, do latim, dos anglicismos, enfim, todas as origens das palavras que nós usamos até hoje, e que são palavras que provam de fato que existe uma democracia, porque todos os povos, uma hora ou outra, vão utilizá-las, porque precisamos lançar mão dessas palavras para poder nos comunicarmos no mundo globalizado. E falando em mundo globalizado, que é um mundo onde as pessoas podem ir e virem, né, com os seus direitos, ele fala sobre, assim, a globalização a gente pensa assim, esse assunto globalização tá meio defasado já, e já tá meio fora de moda, mas na verdade não, se a gente pensar em termos de que estamos num momento agora cada vez mais sem fronteiras em função da internet. Então a gente e que precisamos sim lutar ainda para mantermos essa unicidade global, porque não percamos, a gente não pode deixar que guerras comecem a tomar conta do mundo. Se a gente tem uma guerra na Ucrânia que não acaba nunca, a gente tem disputas na faixa de Gaza que não acabam nunca, mas isso se
deixar isso. Daqui a pouco vamos a uma terceira guerra mundial, que eu já andei ouvindo, que vai ser Estados Unidos e China. Não sei se isso, a gente daqui a pouco começa também a ouvir coisas que nem devem a pena, nem valem a pena levar adiante, porque não procedem. Mas, então esses discursos talvez a gente tenha que retomar novamente, essas ideias que uma vez a gente abandonou, que a política é a arte do bem comum, que a globalização nos serve como ponto de partida para um mundo mais pacífico. E a globalização é essencialmente a da comunicação, mas quaisquer que sejam os seus pressupostos ou os seus vetores, a comunicação tem por base a língua. Uma língua, várias línguas. Tenderá a globalização a nos levar à uniformização, cuja consequência inelutável seria a esterilidade intelectual? Não acho que a esterilidade intelectual é exatamente a falta de globalização, é a gente ficar fechadinho nas nossas caixas e não podermos nos expressar e não podermos dizer o que pensamos, justamente porque temos um mundo, ficamos e construímos um mundo tão absolutamente violento que não podemos mais nem transitar como uma vez foi tão possível e tão bacana, que é viajar e conhecer outros continentes, outras pessoas, culturas, gente interessante, culturas interessantes, que foi sempre, afinal de contas, uma coisa que a humanidade se desenvolveu fazendo isso. Então, para terminar, esse aqui é a belezinha que eu estou lendo agora, fazendo uma disciplina de contratos e direito do consumidor. Vou ter que comer o manual de direito civil, porque o direito tem muita decoreba, não é só um pensamento crítico. O pensamento crítico, obviamente, que ele é fundamental em todas as áreas, mas no direito, além do pensamento crítico, a gente também precisa decorar um bocadinho de coisas. Então, desejo boas eleições pacíficas, que tenhamos a cabeça fria e ponderação na hora de votar e sem coerções, e boas leituras para todos. Um beijo.